Estamos aqui para mais uma aula e hoje o assunto promete. Vamos falar sobre os nossos pensamentos, aqueles que nem sempre são verdade, talvez estejam distorcidos, não saem da cabeça, incomodam as nossas emoções e podem até nos levar a tomar decisões muito ruins na vida. E é sobre os pensamentos disfuncionais na nossa cabeça que eu quero falar com você. Todos nós temos. Mas antes, eu quero me apresentar. Se você está chegando agora aqui no canal, eu sou Vivian Salas, psicóloga e mentora comportamental. Trabalho há mais de 20 anos com desenvolvimento humano. Se você gosta de comportamento, desenvolvimento humano, equilíbrio emocional, manejo das emoções, mudanças positivas, esse é o seu lugar e eu quero te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Agora, tarefa de casa. Se inscreva aqui no meu canal, aperte aquele botão do sininho que vai te ajudar a se lembrar toda vez que nós tivermos um novo vídeo aqui no ar e você poderá dar continuidade no seu aprendizado. Afinal de contas, é importante a consistência para que a gente tenha resultados garantidos no nosso desenvolvimento pessoal. E também pedir para você nos ajudar a crescer nesse canal. Leve para o maior número de pessoas esse conteúdo. Pessoas que querem se desenvolver, que você acredita que é importante que elas melhorem na vida, tenham um desenvolvimento pessoal, profissional. Todos os assuntos e conteúdos que eu trago aqui são muito relevantes para o crescimento. Então, na sua lista aí de transmissão, encaminhe para mais pessoas, sua família, seus amigos. Então, compartilhe. Que tal você fazer isso agora? Bom, além de tudo, deixe seus comentários, porque eu quero saber também suas dúvidas, interagir aqui com você. Eu mesma vou estar respondendo aqui no seu comentário sobre a sua experiência, quanto este conteúdo foi útil e trouxe aprendizado e até transformação. Você obteve algum resultado concreto na tua vida. Então é sobre isso. Eu quero estar aqui ajudando a impactar a sua vida. E nos ajude a impactar mais vidas e crescer nosso canal. Assim o YouTube vai poder nos levar para mais longe. Conto com a sua ajuda. Mas vamos lá ao que interessa. Pensamentos. Como que está a tua mente? Ela está clara, está lúcida? Você consegue tomar decisões de forma mais fácil? Ou às vezes você se percebe confuso, com medo, com receios? Às vezes você percebe que você quer algo, mas está atuando de outra forma. Isso parece sabotagem. Então, o que acontece? Os pensamentos eles podem estar dando uma modificada, uma alterada na sua percepção da realidade, fazendo com que você se comporte de forma equivocada. Veja bem, os pensamentos, eles determinam as nossas palavras, o que sai da nossa boca, determinam as nossas formas de sentir os sentimentos. Afinal de contas, são os sentimentos e as emoções que vão determinar nossas atitudes, comportamentos. E são eles que vão modelar nosso caráter. É isso mesmo. Então, o nosso caráter, ele é formado pelas ações, pelas atitudes que por sua vez são mobilizadas pelas emoções, que por sua vez são manifestas através dos pensamentos. E o que é melhor? É o nosso caráter que define o nosso destino, o nosso resultado de vida, de carreira, de vida amorosa, de relacionamentos, de saúde. Então, como você tem lidado está totalmente conectado com seus pensamentos, com os meus pensamentos. Pensar é uma característica natural e saudável da nossa espécie humana. Nós fomos privilegiados de ter pensamentos. É o raciocínio, é analisar, é julgar. A criança, até aproximadamente os 7 anos, ela não faz juízo de nada para tomar decisões,
para avaliar a realidade, de nada. Mas a partir dali, então, nós começamos a julgar a realidade, para perceber ela da melhor forma possível e lidarmos com os nossos relacionamentos, com os deveres, os estudos, as tomadas de decisão e até mesmo o manejo aqui das nossas emoções. Se você quer aprender a controlar suas emoções, é imprescindível que você entenda de pensamentos, tá bom? E como dizia lá atrás, pensar é existir. Penso, logo existo. Você já deve ter ouvido essa frase. Na Bíblia também diz que assim como o homem pensa, assim ele se torna, ele é. Nós somos um produto dos nossos pensamentos. Nós nos formatamos a partir dos nossos pensamentos. Mas os pensamentos, eles são construídos e eles estão dentro de nós fazendo um, um resultado, produzindo um efeito, tendo como objetivo nos orientar na vida. Por isso que é tão importante você conhecer seus pensamentos. Teve um dia desses que um cliente estava me falando de uma coisa que não saía da cabeça dele e que era tão assim involuntário que ele percebia, quando ele via, ele já se arrependia daquilo que tinha falado. E eu disse para ele: Você já questionou esse pensamento? Será que realmente isso que você fala e depois se arrepende é realmente genuíno, é coerente? Aí ele parou e me perguntou: Será que dá para mudar? Dá para mudar um pensamento? E você, o que você acha? É claro que sim. Pensamentos podem ser mudados, sim. Com a ressalva de quando se tem uma desordem de humor, um transtorno mental. Aí sim nós temos alguma falha química no cérebro que acaba inibindo, prejudicando funções do nosso raciocínio, do nosso cognitivo, de tomar decisões. Isso no caso, por exemplo, da depressão, é muito particular de que pessoas perdem o, o poder de tomar decisões. Elas ficam mais confusas, elas ficam mais instáveis, elas têm dificuldade de tomar decisões, porque na depressão o córtex neofrontal, que tem a região de tomada de decisão, essas funções mais cognitivas, visão a longo prazo, o córtex neofrontal, ele diminui essas funções em função da depressão, dessa diminuição da serotonina dentro dos neurônios. Então, diante de um transtorno mental, o que eu quero dizer é que é muito importante a gente buscar ajuda e até mesmo para ajudar na terapia a mudar os pensamentos, porque a terapia é simplesmente um momento ali poderoso de você pensar no que você está pensando, analisar, julgar, questionar os pensamentos, porque em virtude deles, os problemas muitas vezes se apresentam em nossas vidas. Então, eu quero fazer um alerta. Se caso você tenha algum transtorno mental, eu quero te convidar a estar medicado e associar isso com a terapia, porque aí sim a gente vai conseguir fazer essa mudança de pensamentos. Mas veja bem, como eu disse, pensamento todos nós temos, faz parte de nós, é uma característica muito saudável da nossa espécie humana, mas o excesso dele é o que faz mal, traz prejuízos. Então, eu quero trazer aqui para você hoje, nessa aula, quais são os tipos de pensamentos disfuncionais. A própria palavra diz, não tem função, é desnecessário e causa prejuízo, porque todo pensamento disfuncional, ele vai alterar o nosso emocional. E aí, como eu disse, produz um efeito cascata, onde as nossas emoções vão ser prejudicadas, as nossas palavras vão ser prejudicadas, os nossos comportamentos e nosso resultado. Então, não basta só querer dar certo, é importante pensamentos que deem certo, pensamentos que funcionam, que são realmente assertivos, livres, libertos de traumas, de prejuízos, de questões que estão ali obsessivamente há anos dentro de você e você nem sequer até o momento você tinha se dado conta. Mas eu vou te ajudar aqui hoje, tá bom? Então vamos lá.
Quais são esses pensamentos? Muitas pessoas dizem: ah, eu quero parar de pensar. Será que parar de pensar é o que vai resolver? E será que é possível parar de pensar? Certo dia eu perguntei para uma pessoa especialista em um exercício que nos ajuda a parar de pensar, mas eu, para minha surpresa, eu soube que não é bem assim, que é a meditação. A meditação parece que a pessoa fica sem pensar. Fato é que nós estamos o tempo todo tendo pensamentos. Os pensamentos, uma vez que eles estão hospedados, eles já são fixos na nossa mente, eles têm um único trabalho de perpetuar, perpetuar, repetir, estarem lá, habitarem lá para formar a nossa personalidade, a nossa percepção de vida, o como a gente vai lidar com as situações. Então, eles têm essa missão. Uma vez pensamento estando dentro de nós, ele vai perpetuar. Então, é impossível a gente parar de pensar, até mesmo no sono, por exemplo, onde você está dormindo, você também reproduz sonhos. Ou seja, você está com seus pensamentos ali, trabalhando, manifestando lembranças, criando outras situações, que é o sonho. Então, o cérebro não para, mas a meditação, ela ajuda sim, ela tem seu benefício, com certeza inquestionável, que é um benefício de acalmar o sistema nervoso, aonde todo o nosso neurológico, ele também recebe aí muito benefício, um benefício muito grande em relação à calma, em relação à parte serotoninérgica, à respiração, o ar promove aí um bem-estar mental. Então, a meditação tem seu ganho, sim, ela tem sua importância. Mas o que eu quero dizer, pensar é algo que está sempre na nossa vida. Então vamos lá entender qual é o tipo de pensamento distorcido, também um outro nome dado ao disfuncional, ou seja, porque ele destoa, ele distorce a realidade. Por muitas vezes você pode estar diante de uma realidade, uma pessoa pensar de uma forma e outra pensar de outra forma. Sim, nós temos a nossa singularidade, porque os pensamentos estão dentro. Então, nós podemos dizer que criamos essa realidade. Um evento, ele pode ser bom, ruim, mais ou menos, de acordo com o que você pensa. Então, quando você muda a sua forma de pensar, você muda a sua realidade. Quando você melhora a sua forma de pensar, você melhora a sua realidade. Então não basta só querer melhorar no casamento, querer melhorar os resultados no trabalho. Se você não muda o seu pensamento e não trabalha em melhorar, transformar, tirar pensamentos disfuncionais que podem estar oxidando essa mente, fazendo mal para essa mente, nada vai resolver. Então vamos entender. Pensamento disfuncional, três coisas para você captar hoje. Ele é um pensamento disfuncional. Ele é parcial, ou seja, ele não analisa o todo completo. Ele vai ser parcial. Então ele sempre vai fazer um juízo de uma parte, não do todo. Então é aquela pessoa que quando ela briga, ela só vê o lado dela e ela fica pensando só naquilo. Ela não vê o outro lado, se o outro atrasou, se ele estava cansado. Ela não consegue abarcar todo o contexto para pensar e julgar aquela realidade. Então o pensamento disfuncional, ele é parcial. A pessoa, ela simplesmente ela ouve aquele pedaço que ela quer ouvir e faz uma análise e interpreta dessa forma. Ela toma uma decisão baseada numa ideia que ela nem sequer consultou com outras pessoas, que ela passa a tomar uma decisão, eu vou romper essa relação, por exemplo, porque atuou assim, mas olha, você já viu que atuou assim, assim, assim? Olha, você está considerando só esse momento. Olha, será que é porque só fulano falou? Mas se você já coletou isso com ciclano, beltrano na equipe para perceber se realmente essa pessoa deve ser mandada embora, se realmente essa pessoa ela está de fato atrapalhando a empresa? Então, assim, para vários contextos, o pensamento pode ser apenas parcial.
E a tomada de decisão pode estar extremamente arriscada e prejudicada. E às vezes tem coisas, vamos concordar, que às vezes são irreversíveis, não voltam mais atrás. Por isso que é tão importante. Perceba se o pensamento está sendo parcial. Segundo, se ele está sendo prejudicado, ou seja, um pensamento que está sendo inadequado, está sendo rígido, a pessoa não tem a flexibilidade de questionar esse pensamento. Ele vem com certo prejuízo, ele atrapalha o processo, ele enrijece, ele fecha qualquer possibilidade de uma boa conversa, de um bom diálogo. Então a pessoa vai se fechando. Então, pessoas que são menos comunicativas podem ter pensamentos disfuncionais por conta dessa negatividade, desse prejuízo, que é uma característica muito grande do pensamento disfuncional. Terceiro, quando o pensamento ele é incoerente, ou seja, a pessoa ela está falando algo, mas ela está agindo de outra forma. Ela quer que façam tal coisa, mas ela age não fazendo tal coisa. Ou ela percebe que alguém está atuando de uma forma, mas ela vê de outra forma. Então, é incoerente. E outra coisa, ele é desproporcional dentro dessa incoerência. A pessoa, ela tem exageros, ela é reativa, ela não é mais proativa. Então, esses pensamentos começam a fazer a pessoa ter reações exageradas. Então, o pensamento disfuncional leva a pessoa a ser incoerente, a ser desproporcional na reação. Então, dicas importantes. É importante você olhar a frequência e a intensidade. Toda vez que o pensamento fica muito repetitivo, sabe, geralmente ele vem além da conta, ou seja, ele está ali, é, é como se você não pudesse ficar sem pensar nisso. Então, ele vem de manhã, de tarde, de noite, ou ele vem 2, 3 vezes na semana, você pensa naquilo, o tempo inteiro, às vezes de forma muito obsessiva, e isso vai gerando o quê? Uma mobilização das emoções. Sabe quando do nada você vê uma pessoa tendo uma reação emocional meio que desproporcional? Provavelmente ela está tendo um pensamento disfuncional. Provavelmente tem algo batendo na tecla ali, repetidas vezes, e isso já está mobilizando as emoções dela, de forma que ela tem uma reação até fisiológica. Tem pessoas que às vezes transpiram nas mãos, tem algum medo, então a pessoa fica pensando tanto, tanto, tanto ruim, que o corpo começa a manifestar. Né? Ela realmente ela tem a frequência e a intensidade. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que você está indo trabalhar e você tem que levar nesse trabalho, numa viagem de trabalho, melhor ainda, numa viagem de trabalho, você está fazendo uma viagem, vai fazer uma viagem internacional e seu passaporte. E aí você fica, eu tô com meu passaporte, né? Eu tô com meu passaporte. Deixa eu checar aqui no bolso. Ou deixa eu verificar aqui na minha bolsa. Eu tô com o passaporte. Aí você tá lá dentro do Uber, indo pro aeroporto. Eu tô com passaporte? Não, eu tô com passaporte. Será que eu tô com passaporte? Verifico de novo. Então, repetidas vezes nessa frequência é normal porque eu tenho um evento. Agora, se for exagerado, faz uma comoção emocional a ponto de me dar uma dor de barriga, eu começo a transpirar, começo a achar que eu perdi meu passaporte, que eu não guardei lá na mala, que tá lá no porta-mala, ou que, sabe, a pessoa começa a variar, aí é um problema. É um problema. Porque a pessoa vai ter um prejuízo e ela fica ali ruminando. E isso altera o físico dela. Então, ele é repetitivo e intenso. Então, quando a pessoa ela fica com aquilo, ela pode chegar, às vezes, até a travar. Se ela fica pensando, eu não vou dar conta. É perigoso, é perigoso. Alguém está passando mal. Nossa, eu recebi um diagnóstico, eu vou morrer, eu vou morrer. Pode ser câncer, pode ser isso. Nossa, eu vou ser mandada embora. Então, fica ali repetindo e isso promove toda uma comoção e um prejuízo na rotina. Outra coisa que o pensamento, outra dica, é que ele gera hábitos. Então a pessoa ela se habitua, ela nem percebe. Ela nem percebe porque ela não para pensar no pensamento. Como eu
falei aqui, comentei agora há pouco sobre a pessoa que me perguntou, será que eu consigo mudar meu pensamento? Então, ela nem percebe o que está pensando, ela fala. E é interessante porque a gente percebe muito como está o nosso pensamento através do que a gente fala. Então, quando a pessoa ela repete coisas negativas, quando a pessoa ela fica ali dizendo coisas que estão desconexas, que estão incoerentes, mas ela já tomou isso como um hábito. Ah, eu não dou conta mesmo. Ah, isso aí, ó, não é comigo. Ah, não, melhor não falar não, porque vai dar briga. Então, são pensamentos que já estão habituados a estar ali. E a pessoa torna isso como um hábito. Tanto é um hábito que isso priva ela, limita a vida dela. Então, como é importante a gente questionar. E outra dica é o senso da realidade. Porque às vezes a realidade, ela é, de fato, algo único, fria, crua, nua e crua. A realidade, ela é o que é. Se você contar os fatos, eles são como são. Mas o que acontece? Nós temos um filtro. Existe um filtro para cada pessoa. Então, dependendo até da própria personalidade, nós já temos falado aqui sobre temperamento, personalidade, tem sim um filtro. Cada pessoa vai ver aquela realidade de uma forma muito única. Ela vai interpretar de uma forma, mas não pode perder o senso da realidade, ou seja, inventar, fabricar uma outra história, viajar na maionese, sabe? Quando a pessoa começa, você fala, ah, isso é coisa da sua cabeça, não está acontecendo, não. Ou até a pessoa fala, ah, você não gostou. Claro que eu gostei. Mas por que que a pessoa pensou que eu não gostei? Né? Se eu de fato agradeci, se eu de fato peguei. Por que que a pessoa insiste em dizer algo sobre mim? Porque ela está sem senso da realidade. Ela está desconfiada ali daquela situação, mas será que é um pensamento que existe dentro dela mesmo? Né? E ela faz parte muito mais dela, ela diz muito mais sobre ela do que da própria realidade? Né? Tem aquele ditado, aquele jargão que diz: quando João fala de Pedro, ele está falando mais de João do que de Pedro, ou vice-versa, algo assim. Por quê? Porque a pessoa, ela às vezes denuncia ela própria falando, porque é muito mais sobre ela. Então, questione, julgue os seus pensamentos, tá? Tem tipos de pensamentos genéricos, generalistas, que é quando a pessoa ela coloca tudo no mesmo ela enquadra tudo numa mesma coisa. Então, se não deu certo esse namoro, namorar não dá certo. Se minha chefe me maltratou, abusou de mim, teve um assédio moral comigo, eu não me dou bem com chefes, porque chefes são todos muito abusivos. Então, a pessoa generaliza. Ah, se alguém reclamou de alguma coisa que essa pessoa fez, ninguém gosta do que eu faço. Então ela generaliza. Ah, todo mundo reclama de mim. Ah, todo mundo, ninguém tem paciência. Nunca eu vou conseguir, porque eu não consegui hoje, aconteceu um erro. Ah, nunca, não, isso aí nunca vou dar jeito para isso, não. Eu nunca vou ter jeito para isso. A pessoa generaliza. Ou, ah, sempre isso me acontece. Sabia que comigo sempre é assim? Né? Então, esse é um tipo classificatório de pensamento generalista, catastrófico, quando a pessoa ela imagina o pior, aquela cena de terror desproporcional. Ela faz um filme de terror e você olha e vê que a realidade não está assim, mas na cabeça dela tá. Personalização, quando a pessoa cria um estigma, ela começa a colocar no outro um estigma de culpado, ou ela mesma se culpar. Então, tudo é minha culpa. Então, ela fica ali se culpando. O pensamento leva ela a se responsabilizar. Um quarto tipo de classificação para pensamento disfuncional é a pessoa que rotula, quando ela, o fulano não me ajuda, o fulano é um preguiçoso. Fulano não me contou. Nossa, como essa pessoa é mentirosa. Então a pessoa começa a rotular, então é um pensamento também disfuncional. Outro pensamento disfuncional é o obsessivo, é aquele que fica ali, ó, na tecla e não dá trégua, não dá férias para a mente começa a estressar. Então a pessoa ela começa inclusive a colher dados para confirmar que ela está certa.
Tá vendo? Ó, fulano não me ligou, tá vendo como eu te falei que ele não tá nem aí? Olha, então ela entra naquele funil de pensamento e ela fica obsessiva. E alguém diz: "Nossa, mas tem horas que ele ajuda". Não, ele não tá nem aí não. Porque a pessoa, ela vai coletando provas para confirmar aquele pensamento e fica tão obsessivo. É como se fosse uma perseguição, é como se ela ficasse paranoica, achando que não, você tá vendo? Olha só, ele não me cumprimentou. É, eu acho que ele tem algum problema comigo mesmo. Ele vai me demitir. E aí começa o catastrófico. Então, um tipo de pensamento vai puxando o outro, mas são todos disfuncionais. Então, eu quero te deixar aqui uma dica para você, um convite para você confrontar esses pensamentos, essas ideias que vão se hospedando e modificando a tua realidade, distorcendo a percepção das coisas, tá bom? Então, melhore, trabalhe as ideias pré-concebidas, coisas que nem às vezes passou pela tua mente, você nem teve essa situação, nem vivenciou, mas você passou a acreditar e esse pensamento hoje faz parte, faz morada na sua mente. Então, numa linha normal, todos nós temos pensamentos disfuncionais. A questão é o grau, a intensidade e essa classificação, essas pistas que eu te dei para que você possa capturar, detectar e poder questionar e alterar. No próximo vídeo, eu vou te ajudar a manejar e mudar o pensamento disfuncional da sua mente, a tirar esse pensamento disfuncional. Fique comigo até a próxima aula. E eu quero te convidar também, se você quer uma ajuda mais de perto, um apoio de mãos dadas para poder desenvolver no seu pessoal e no seu profissional, principalmente o manejo das emoções e também o desenvolvimento da sua maturidade emocional, favorecendo seus relacionamentos, você crescendo nos relacionamentos e nos seus resultados, quero te convidar a fazer parte da minha mentoria. Então, se você quiser participar, é um processo transformador, são 90 dias de transformação no seu desenvolvimento pessoal. É só você acessar nosso link que eu vou deixar aqui na descrição abaixo, e nesse link você pode se candidatar aí a uma vaga onde eu mesma vou estar avaliando você para a gente poder passar pela aplicação. E aí você vem para dentro do nosso grupo de mentoria, estar comigo toda semana, pessoalmente comigo, e eu vou te ajudar, olhar de perto a tua vida e te ajudar a ter uma evolução na tua vida pessoal e profissional. Então eu te aguardo, vem comigo mais de perto, esse é o meu convite que eu quero deixar aqui para a mentoria Alta Conquista. Se você souber também de mais pessoas, convide mais pessoas, mandando o mesmo link para elas. A gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau.